Bom, pessoal, voltamos aqui do Congresso da ABOM. Estou aqui com o Rodrigo Galdino, atual primeiro secretário da Associação Brasileira de Doenças Osteometabólicas. E, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui nesse nosso bate-papo. E qual a impressão que você está tendo desse Congresso da ABOM, Rodrigo? É sempre importante, eu sou o primeiro tesoureiro, tá? Sou tesoureiro. É sempre importante você agregar os ortopedistas numa área com osteometabolismo, né? Por ser ortopedista uma área muito cirúrgica, e a gente sabe que geralmente os ortopedistas estão muito voltados para a parte cirúrgica. E você agregar numa área mais, digamos assim, clínica, né, uma área em que envolve uma patologias como osteoporose, por exemplo, doença de Paget, de mieloma, alterações renais, acho muito importante você ter essa área em que os ortopedistas possam estar juntos para poder discutir esses temas e aprender um pouco mais e se atualizar sobre as novidades nessa área, né? E é fundamental isso que você falou mesmo, Rodrigo. A gente tem muito na cabeça que a ortopedia é uma especialidade cirúrgica. Eu enxergo ela como uma especialidade clínica, porque menos 5% dos nossos pacientes são cirúrgicos. Você mesmo me falou que você não opera, né? Não, eu não faço cirurgia. Eu fiz uma opção desde a época da residência por seguir mais essa linha da parte ortopedia mais clínica, então, vamos botar assim. O ortopedista pode ser um clínico que ele vive sem cirurgia. Pode ser um clínico. Pode. A gente tem uma formação cirúrgica. E o que eu acho legal, porque, por exemplo, aí você tem um congresso de cirurgia do joelho, cirurgia da mão. Você vê que a cirurgia está sempre, né, de cirurgia do pé. E aqui não tem. E aqui você pode ter o cara da mão, do pé, da coluna, todos falando sobre a mesma coisa, que é o osso. Que é o que todo mundo vai tratar o osso. Então, acho que isso é muito legal. Você agregar no mesmo lugar todas as especialidades falando do que a gente fala muito de. A cirurgia vai tratar o problema, né? Aqui nós vamos prevenir, muitas vezes, o problema. E eu falo que, geralmente, o osteometabolismo, ele não só agrega os colegas da mesma área, como de diversas áreas, né? Sim, nós temos endocrinologistas, geriatras. Ginecologistas, a gente tem, como você falou, endocrinologistas, então muitas áreas diversas tratam a mesma patologia, e é interessante uma troca de doenças, porque esse paciente osteoporótico é um paciente multidisciplinar. Né? A gente sabe que a gente quer, quando trata a osteoporose, evitar a fratura. Eventualmente, a fratura vai chegar no ortopedista. Mas a prevenção dessa fratura passa, dependendo dos fatores de risco desse paciente, por uma avaliação que seja, às vezes, do endócrino, nefrologista, ginecologista, né? Então, diversas especialidades. Não só da área médica, né? O paciente da osteoporose muitas vezes precisa também do educador físico, do nutricionista. Multidisciplinar. É multidisciplinar esse paciente. E você não opera. Então, você vai pegar esse paciente que chega para tratar a osteometabólica e evitar a progressão. E aí, assim, a gente tem visto algumas mesas, algumas discussões aqui. Você dosa vitamina D para todos os pacientes? Sim. Você acha que tem valor principalmente os idosos, né? A gente sabe que os idosos eles têm uma dificuldade. A verdade é assim, que existe um cabo de guerra, eu sempre falo isso, do dermato com a gente. E esse cabo de guerra, eu sempre falo que o dermato ganha. Por causa do câncer de pele. Câncer de pele. Por que eu falo? Teoricamente, assim, o melhor horário para produzir vitamina D seria no horário que não é bom para o risco de câncer de pele. Racha, né? Meio-dia. Exatamente. Então eu falo o seguinte, não adianta eu falar para o paciente, pega o sol, a sua vitamina D está ótima, agora vamos ver essa pinta que apareceu aí. Não tem muito cabimento. Então, a gente orienta a pegar nos horários... o solar prejudica... Diminui a absorção a entrada do raio ultravioleta na pele, o contato e produção. Então, assim, o que a gente faz? Eu peço para pegar no horário que é recomendável, mas a gente sabe que o idoso, por algumas questões, produz menos vitamina D. Então, quase sempre tem que suplementar a vitamina D esse idoso. Tem uma brincadeira que eu falo, que eu falo com os pacientes, que é o seguinte, ele fala assim, mas doutor, eu vou tomar vitamina D até quando? Quando? Eu falo assim, possivelmente até um dia antes de morrer. Porque possivelmente a gente sabe que ele tem menos substrato na pele para produzir a vitamina D, por exemplo, pega-se menos sol. O paciente pode até, eu falo isso por experiência dos pacientes que eu tenho, num primeiro momento, falar assim, não, doutor, eu vou começar a pegar sol de manhã, vai realmente pegar o solzinho de manhã com uma boa exposição de pele e tudo, mas depois de um tempo, tem um hábito de uma vida toda, às vezes, que não pega sol. E dificilmente muda, eu não vou generalizar, mas dificilmente muda e acaba voltando aos hábitos anteriores de não pegar tanto sol. E que nem eu falei, mesmo assim a produção é pequena. Então, assim, eu vou te falar que os pacientes idosos, raríssimas exceções, raríssimos. Eu tenho um caso curioso, por exemplo, de uma paciente que me chegou com uma vitamina D normal, sem tomar nenhuma medicação, mas ela morava no sítio e vivia na horta lá. Então, um caso à parte. Mas quase sempre eu faço suplementação de vitamina D, sim. Porque a gente olha estatísticas. O Brasil é um país tropical, com uma incidência de sol em boa parte dos dias do ano e a média da vitamina D, né? A gente tem uma deficiência de vitamina D grande. Eu vou te fazer duas perguntas de coisas que a gente... Já que eu perguntei se você dosa, né?
Aí o paciente tem, ou está limítrofe ou está um pouco abaixo, qual que é o alvo, né? O alvo de nanogramas por ml muda conforme a idade. E 2, você prefere doses diárias, doses semanais, mensais? Você vê diferença na suplementação de vitamina D? Isso, assim, deixei por etapas, claro. assim. Com relação à dosagem, o nível de vitamina D que eu procuro, existe teve uma mudança, né, em relação aos níveis de vitamina D dos exames laboratoriais. Então, hoje em dia, os mais jovens, assim, a gente considera acima de 20, acima de 60 anos, acima de 30, salvo se tiver algum fator de risco para doença metabólica. E até 60. Eu tento manter os pacientes, assim, às vezes a muito custo, acima de 30, ou principalmente o ideal para você seria, então... Acima de 30, mas eu tento manter entre 40 e 50. Então, um pouco mais. É o que eu tento manter os pacientes. Uma reservinha. Uma reservinha. Tá? Quem sabe que a vitamina D é não só na parte ósseo-muscular, mas tem diversas funções no organismo aí, né? Até que tem gente que chama a vitamina D de hormônio D, né? A gente viu, né? Até em uma das aulas aqui. Chama de hormônio D. Com relação à dosagem, como eu prefiro, aí vai depender muito. Eu quero saber da tua experiência. Se for um paciente que ele é autossuficiente na alimentação em cálcio, e eu não preciso suplementar cálcio, tá? Eu passo geralmente vitamina D semanal para ele. As pessoas se confundem. É importante a gente falar isso. Acha que prescrever cálcio é olhar o exame de sangue e ver se o cálcio está normal. O cálcio do sangue geralmente vai estar normal. Porque ele sai do osso e vai para o sangue. Exatamente. É silencioso. Tá? Salvo algumas condições metabólicas, endocrinológicas, um hiperparatiroidismo, um hipoparatiroidismo, que vai mexer nesse metabolismo, por exemplo, ou uma doença renal, e o organismo vai manter. Né? Eu brinco que eu falo que às vezes o cálcio normal é igual o patinho na lagoa. O pato tá bonitinho na lagoa, mas ninguém vê o sacrifício que o pato tá fazendo ali embaixo para ficar bonitinho. Então o organismo está sofrendo em silêncio. Então, assim, você tem que fazer uma pesquisa na anamnese desse paciente, como é que é a ingesta diária de cálcio dele. Quem sabe que, por exemplo, o idoso, no idoso, no caso a mulher acima de 50 anos, precisa, por exemplo, de 1.200 miligramas de cálcio por dia, pelo menos. Né? E o homem, esse número é 70 anos. Então eu tenho que saber como é que é a ingesta, fazer uma continha. Se ela tiver uma ingesta autossuficiente, eu não preciso prescrever cálcio. Infelizmente, isso não é uma verdade. Desde o estudo Brazos, que foi feito, né, foi um estudo muito amplo, mostrou que há uma falha nessa ingesta de cálcio. Então, quase sempre a gente tem que suplementar. Né? Então, mas se for um paciente, por acaso, autossuficiente, eu passo só a vitamina D porque a alimentação já está dando esse cálcio. Sim. Se for um paciente que eu vejo que não é autossuficiente, ou seja, no cálcio, na alimentação, e que é o mais comum que a gente pega, eu prefiro já passar o cálcio com vitamina D todo dia. Aí todo dia. É todo dia. Aí eu passo aquele cálcio para tomar diário já com vitamina D, que já vem com os outros, com magnésio, vitamina K2. Sei. Qual papel você enxerga para a vitamina K nesses pacientes? A vitamina K, para mim, tem duas participações importantes. Né? Primeiro, que ela diminui a calcificação arterial, falando de maneira bem simples. Segundo, que ele é um cofator no osso para a produção de algumas proteínas ósseas importantes, entre elas a osteocalcina. Ela é importante, por exemplo, é um grupo chamado proteínas da matriz, né, óssea, e ele é importante até para a formação do cristal de hidroxiapatita, então participa da estruturação do osso, ele é um cofator para isso. Por isso que é a importância da vitamina K2. Às vezes o paciente não sabe, quando a gente pensa, doutor, mas isso aqui não é para coagulação? Eu falo, não, hoje a gente enxerga a vitamina K como um GPS do cálcio, eu brinco com os pacientes. Aí ele entende, né? Agora, assim, de todas as osteometabólicas, osteoporose é a primeira palavra que vem na cabeça. Sim. Mas você deu uma aula muito interessante sobre PEGs. Sim. E aí, assim, com certeza... É a segunda mais comum. E muitas vezes passa despercebido que a gente, ortopedista, às vezes nem vai pensar, né? Uhum. A gente não dosa o que tem que dosar, porque não está no nosso radar. Você só trabalha basicamente com isso. E a abordagem muda muito. É porque a questão da doença de Paget é uma doença que geralmente o diagnóstico é ocasional. Né? Você que é ortopedista também já deve ter pego algum paciente que sofreu um trauma, fez um raio-x e falou, o senhor não fraturou nada não, mas tem uma alteração aqui que possivelmente é uma doença de Paget. É raro, mas acontece da gente fazer o diagnóstico através do exame de sangue com elevações da fosfatase alcalina, que é um marcador também de doença hepática. Então, às vezes, tem que fazer essa diferenciação entre doença óssea e doença hepática. Tá dentro do diagnóstico da doença de Paget. E no tratamento, como é que você segue agora o paciente com Paget? O tratamento da doença de Paget, ela é feita geralmente com bisfosfonato, tá? A gente faz tratamento com bisfosfonato e a gente consegue o bom controle da doença.
Tá? Então, até porque as pessoas já pensam que a doença de Paget ela tem um alto índice de malignidade. A gente sabe que não é assim. É menos de 1%. Menos de 1%. Existe a chance, mas menos de 1%. Eu, particularmente, sim. Eu sou muito referenciado para Paget lá no Rio de Janeiro. Eu nunca peguei nenhum caso de paciente malignizou. Por isso que é bom a gente conversar sempre com a referência do assunto. Não, nunca peguei nenhum caso. Já peguei pacientes que me encaminharam achando que eram, para ver como é que pode enganar. Uma colega me encaminhou, uma colega é oncologista ortopédica, né? Ortopedista, parte de onco. Ela me encaminhou, porque encaminharam para ela e falou: a senhora tem um câncer no sacro. E ela realmente ficou em dúvida da imagem. Ela pediu uma biópsia. E na biópsia foi doença de Paget. Foi mais fácil para mim, que já veio com a biópsia, então já... né? Porque assim, Paget, mieloma múltiplo, às vezes a gente deixa passar despercebido que não pensa na possibilidade. Até é interessante falar do mieloma, que eu, na investigação da osteoporose secundária, de causa secundária da osteoporose, é claro que o paciente multifraturado de coluna você pensa. Aí vou falar uma conduta minha, tá? Claro, não. Quero saber da tua experiência. Uma conduta minha. A partir de uma determinada idade, que seja 50, 50 anos, 55, 60 anos, eu peço um marcador para mieloma, pelo menos uma eletroforese de proteína, dependendo de uma imunofixação de proteína séria. Não trato mieloma. Quando dá alguma alteração, encaminho para o hematologista, paciente multidisciplinar. Mas tem uma hematologista que elogia muito, que eu caminho sempre para ela. Ela fala o seguinte, ela sempre fala, ela acho ótimo, Rodrigo, você pedir para esse paciente, porque muitas vezes ela pega aquela de gamopatia, né, de causa desconhecida, e ela fala, é bom que eu já monitoro esse paciente que você já rastreou antes numa investigação para osteoporose, por exemplo. E eu vou te falar, não é só essa hematologista que está te elogiando, o público aqui que assistiu a aula está te elogiando porque você mostra para nós uma visão de um ortopedista que também é clínico, que olha o paciente como um todo. E por isso que eu disse, é muito bom a gente estar aqui conversando com uma referência. Agradeço a tua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, é um prazer. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado.